Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar sobre o início da guerra entre Irã e Israel. Como vocês sabem, na madrugada de anteontem, o Israel lançou um ataque ao Irã. Um ataque em que eles mataram cientistas nucleares e pessoal da Guarda Revolucionária, principalmente. Além disso, eles atacaram locais que têm reatores nucleares, principalmente em Natanz e em Esfahan. E também acabaram, segundo algumas fontes, acabaram com a Força Aérea Iraniana. Isso foi seguido ontem à tarde, no horário aqui do Brasil, de ataques do Irã. Não demorou muito, mas se diz que os ataques que Israel produziu tinham colocado a Guarda Revolucionária em confusão. Por isso que demorou um pouco essa resposta do Irã. Mas ela veio acompanhada, acho que agora foram 3 ondas até então. Até então acho que foram 300 mísseis, inclusive mísseis balísticos. Como a gente sabe, os Estados Unidos ajudaram eles a se defenderem, né, desses mísseis, e poucos caíram em Israel, mas até agora foram 3 mortes do lado israelense. Do lado iraniano, que matou alguns generais e matou cientistas nucleares também do programa nuclear, inclusive um dos negociadores que estavam negociando com o time de Donald Trump o acordo nuclear. Né? E no Irã foram 70 pessoas, entre os militares, esses cientistas e civis. Esse é o saldo até então. É bom a gente entender que isso não aconteceu como uma, vamos dizer assim, grande surpresa, né? A gente sabe que o Irã estava negociando um acordo nuclear com o time do Trump, que tinha algumas, vamos dizer assim, algumas questões muito difíceis, porque os Estados Unidos estavam querendo que o Irã não enriquecesse em nada no programa nuclear deles, e isso é uma coisa que o Irã com certeza não pode aceitar. Então a gente estava nesse período, e agora no domingo teria uma outra negociação em Oman. Claro que agora o Irã falou que não tem condições de continuar essas negociações, por motivos óbvios, mas é interessante a gente ver o timing desse ataque de Israel que iniciou essa guerra, porque esse ataque veio logo depois que a agência da ONU sobre armas nucleares falou que o Irã não estava cumprindo com as suas obrigações de não proliferação. E logo depois o Irã falou que ele tinha construído um terceiro local para enriquecimento de urânio, né? E então, assim, foi um timing bem interessante. Mas o que se sabe até agora é que esse ataque ele tinha sido muito bem planejado. E segundo fontes israelenses, ele poderia ter acontecido em abril, mas por causa de questões externas isso não aconteceu, né? Não se falou por que exatamente, mas foi adiado até então. A gente sabe que o governo de Netanyahu estava quase para cair, porque os ortodoxos também, eles queriam sair do governo, mas no meio da semana eles votaram para o governo não cair, para o governo continuar, e provavelmente foi isso que possibilitou os ataques ao Irã. Como a gente sabe, Benjamin Netanyahu está numa situação muito complicada, né, na questão de Gaza, porque você tem muita pressão em torno disso, inclusive interna, né, em Israel. Então, o que se diz muito
na mídia israelense, inclusive brasileiros que moram lá, falaram que uma das razões desse ataque teria sido a questão interna de Israel, a questão para o Netanyahu aumentar a popularidade, para colocar aquilo como se fosse, vamos dizer assim, uma figura da vitória para o público israelense. Isso internamente. Externamente, a gente pode ver que tem a questão da não proliferação de armas nucleares, para evitar que o Irã tenha armas nucleares e para, vamos dizer assim, terminar com essas negociações entre o Irã e os Estados Unidos, né, que a gente sabe que Israel nunca gostou desses acordos, né, não gostou quando Obama fez esse tratado lá em 2015, que o Donald Trump tinha saído em 2018, e agora ele estava trabalhando para isso não acontecer, para esse acordo nuclear não vingar, né? A gente sabe que essa é a prioridade. Uma outra hipótese que pode ser levantada, assim, embora pode ser que isso aconteça, pode ser que não, seria realmente que Israel quer forçar a queda do regime iraniano, né? Não é uma coisa tão absurda de se dizer, embora a gente pode dizer que num primeiro momento pode ser que haja um aumento do nacionalismo iraniano, né? Mas a gente sabe que o Irã não é um país, vamos dizer assim, monoétnico, né? Não é um país que, vamos dizer assim, ele tem uma maioria persa, mas tem muitas minorias, como, por exemplo, os curdos, os azerbaidjanes, os taris, baloches, entre outros, né? Então, é um país que, vamos dizer assim, tem alguns fatores de desestabilização. Outro ponto importante é que a República Islâmica, com todos os seus defeitos, violações de direitos humanos, ela foi um fator não só que agregou, mas que, vamos dizer assim, um fator de estabilização. Então, assim, embora seja uma ditadura, se estabilizou um pouco. Porque se a gente for lembrar do período antes de 79, a gente teve um período do Shah, e antes do período do Shah a gente teve breves períodos democráticos durante o século XX. Então, o Irã, no período moderno, não é um país que, vamos dizer assim, que ele é um país estável, ele teve ondas. Então, assim, nos últimos 45 anos, o Irã teve uma relativa paz. E é bom lembrar que a última guerra que o Irã teve foi a guerra contra o Iraque nos anos 80. Então, não é um país como Israel tão militarizado assim, né? Mas é um país que havia criado proxies para poder, vamos dizer assim, combater Israel sob o pretexto de ajudar os palestinos, mas ao mesmo tempo de evitar esses ataques de Israel contra o seu próprio território. Era uma forma, inclusive, deles se defenderem. Como a gente sabe, no ano passado, Israel derrotou o Hezbollah. O Hezbollah hoje, ele mesmo falou que não vai ajudar o Irã nessa guerra, nesses ataques. Os únicos que estão ainda atacando Israel são os Houthis, né? Então, assim, esse eixo da resistência, que é chamado, ele acabou, ele não existe mais, né? Então, o Irã se vê sozinho e se vê com uma estratégia muito pouco eficiente frente a Israel, que parece muito mais preparado do ponto de vista militar, né? Tanto do ponto de vista de armamentos, quanto do ponto de vista de inteligência, né? Porque, vamos dizer assim, o Irã não conseguiu ver que Israel estava tramando
aquela arapuca. E é interessante ver como que logo que Israel começa a atacar, o Donald Trump mesmo fala que ele está, vamos dizer assim, feliz, que ele realmente sabia de tudo aquilo. Então não foi uma coisa que, vamos dizer assim, desafiou os americanos, como algumas pessoas estão dizendo. Isso não foi de modo algum, né? Pode não ter sido tão coordenado, pode ter sido uma coisa mais israelense, mas os Estados Unidos estavam lá, os Estados Unidos ajudou nessas ondas de mísseis iranianos, ajudou Israel a se defender. Então, assim, não é uma coisa que os Estados Unidos não soubesse e que os Estados Unidos vão contra Israel. Muito pelo contrário, né? Todas as indicações são de que Israel tem o direito de se defender e ponto final, né? Então, assim, a gente tem esses dois campos, né? E é interessante como que existe uma retórica em torno disso, de que o Irã é só malvado e Israel é como se fosse quem vai é o Ocidente, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer que é o Ocidente, de alguma certa forma. Mas voltando àquela outra questão das minorias e etc., é bom lembrar que isso pode gerar uma desestabilização dependendo de quanto tempo que a guerra vai demorar. Então, é importante a gente ficar de olho nessas coisas, né? O próprio filho do Shah já se colocou para poder ter uma mudança de regime, mas eu penso, e assim, se a gente for parar para pensar que em 79 houve a revolução que tirou o pai dele do poder, você pensa, eles não vão querer que essa pessoa que eles tiraram há 45 anos que ela volte. Eu acho que eles querem mais, por mais que hoje o discurso desse filho do Shah seja de que ele estaria disposto, que ele gostaria de apoiar uma democracia secular. É muito difícil de você ver isso, né? E outra questão é como que esse Shah, ele daria conta de todas essas minorias, né? É bom lembrar que em Nagorno-Karabakh contra a Armênia, né? Armênia, Nagorno-Karabakh e Azerbaijão, com esses dois, entre Armênia e Azerbaijão, nós temos essa questão que a Armênia perdeu para o Azerbaijão. E o Azerbaijão pode querer, junto com Israel, mobilizar esses azerbaijanes que estão no território iraniano para se libertarem desse jugo. Então, assim, como eu vejo, é um fator de desestabilização da região e não de estabilização. Então, acho que era isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!